Fala galera, como vocês estão? Nessa obra aqui o nosso protagonista ele teve o maior azar do mundo. Ele foi invocado para um outro mundo paralelo. E assim que chegou lá ele foi preso e torturado. O maluco nem sabia o que estava acontecendo. Mas essas pessoas sabiam que o nome dele era Kim e que ele veio da Coreia. Até mesmo sabiam seus jogos preferidos. O cara tava sofrendo sem nem saber o porquê. Então eles o acusaram dele ter eliminado a princesa Netanya. Ele disse que não havia feito isso, mas essas pessoas não o escutavam. Essa história aqui tá muito boa, galera. Eu resolvi pegar uma história um pouco diferente e acabei trazendo os capítulos que tinham disponíveis. Ultimamente o YouTube não tá indicando o nosso vídeo para os inscritos, então confirma aí se você ainda tá inscrito no canal e ative o sininho. E também deixe um comentário para impulsionar o vídeo. Sem mais enrolação, bora pra história. O nosso protagonista ele se chamava Kim e gostava muito de jogos. Se você também gosta de jogos, comente aí pra gente qual que você tá mais jogando ultimamente. Eu confesso que eu joguei LOL por muito tempo, mas hoje em dia eu consegui me libertar desse vício. Ele havia conseguido entrar em uma boa universidade e trabalhava de estagiário em uma empresa comum. Ninguém poderia prever que algo de ruim acontecesse com ele, mas ao abrir uma porta ele acabou entrando em um outro mundo. Lá ele encontrou pessoas com roupas estranhas, e o Kim aqui ele quase teve um ataque cardíaco. E quando ele olhou para trás, a porta que ele havia entrado desapareceu. Mas por sorte ele não foi o único, tiveram mais 3 juntos dele. Esses eram os 4 guerreiros invocados. Eu nunca vi tanta diversidade em heróis, galera. Tem um cara que parece uma menina, tem uma menina que parece uma criança e tem um velho que parece um velho. E por fim tinha um estudante qualquer chamado Kim, só que ele era o único que estava se tremendo todo. Ele estava se tremendo não de medo, mas sim de animação. O cara ele realmente achou que esse seria um mundo de RPG. Meu filho, nesses mundos de secais aí, você só vai pra se dar mal. E olha a cara desse sem vergonha, então vocês já imaginam o que ele tava querendo fazer com as waifuzinhas aí desse mundo, né? Ele até mesmo começou a tentar invocar a sua janela de status. E as pessoas ali não entenderam nada. Essa mulher disse que esse mundo não existe, essa tal de janela de atributos. Mas eles tinham habilidades e se apresenta como a princesa Netanya. Pera aí galera, essa aí não é a princesa que o nosso protagonista supostamente iria eliminar? Ela até dá um sorrisinho ali, dizendo que é um prazer conhecê-lo. E utilizando um dispositivo mágico, ela começa a verificar as suas habilidades. O nosso garotão ele estava ansioso. E fazendo uma cara esquisita, ela disse que ele tinha habilidade de armazenamento. Nesse exato instante, aqueles padres que estavam do lado dela perderam a cabeça. Ela nem teve tempo de olhar para trás e já foi logo empalada por uma sombra estranha. O moleque ele ficou olhando para a princesa. E aquela sombra parecia ser uma criatura de um outro mundo. E ao cair no chão ela começa a perder muito sangue. Ela até tinha uma mensagem para dizer para os guerreiros. E antes que ela pudesse falar algo, a criatura simplesmente atira um raio laser na mulher. Velho, coitada da moça. O líquido vermelho se espalha para todos os lados. Se ele queria emoção e aventura, é isso aí que ele tá tendo. É aquele negócio, quando as outras pessoas tiram X1 com o caminhão e vão parar num outro mundo, eles vão pro mundo de Konosuba, cercado de garotas. Mas quando é a gente que tira X1 com o caminhão, a gente vai parar no mundo desse mangá. O moleque ele tava se borrando todo, e ao estender a mão ele começa a perder a consciência. E quando dá por si ele já tava com uma coleira no pescoço e tava sendo levado para uma prisão. O cara olha pela janela e vê que a prisão ficava voando no céu. Esse lugar era chamado de Gehenna, e o carcereiro diz que o Kim tem muito azar. Aquela prisão pública estava a cerca de 7.000 metros de altitude, e diziam que ninguém nunca, jamais conseguiu escapar daquele lugar. É, meu filho, eu acho que esse mundo de fantasia não é o que você esperava. Vocês vão ver que esse protagonista aqui só se dá mal. O cara realmente achou que ele teria muitas garotas, mas acabou sendo jogado lado a lado com outros prisioneiros. Uma mulher aparece dizendo ser a diretora da prisão Gehenna. E ao ajeitar a boina, ela disse que só de olhar para eles já dava vontade de vomitar. E ainda fica dizendo que eles são lixos imundos. A galera que ouviu isso não gostou muito, e a única coisa que o garotão queria fazer era sair dali o mais rápido possível. Ele estava imaginando que conseguiria escapar dessa prisão utilizando a sua nova habilidade, mas a diretora corta o barato falando que é impossível fugir da prisão. E ela fica dizendo coisas olhando para o nosso protagonista. O cara fica ainda mais apreensivo. E ao se aproximar ela diz que esse garotinho despertou o seu interesse. É meu filho, acho que hoje não é o seu dia não.
E ao ir embora cantando, ela fala que se alguém por acaso irritá-la, ela irá eliminá-lo. Um prisioneiro fica resmungando, e a mulher logo pergunta se ele quis dizer alguma coisa. E quando o cara abre a boca para reclamar, ele é pisoteado pela diretora. Se o maluco aqui não tinha sido traumatizado até agora, essa aqui foi a gota d'água. Pensem em um mundo porcaria para poder renascer. Eu acho que aqui é até mesmo pior do que o mundo de Berserk. A mulher fala que o motivo dela ser a guardiã é porque ela é a mais poderosa. Por isso, eles não teriam chance nenhuma. E se por acaso tentarem fugir, eles irão morrer. Na sequência, ele é levado até uma área escura. E lá eles começam a bater no garoto. O intuito aqui é fazer ele admitir que havia eliminado a princesa. Mas o cara insiste que ele não fez isso. E após bater com o machado, eles parecem terem cortado algo. Do lado de fora, a diretora disse que aquele moleque ficava resistindo à pressão. Essa era uma habilidade de alucinação que forçava a mente das pessoas. E o nosso protagonista não sabia, mas ele estava em uma ilusão, galera. Até porque todos os sentidos dele eram 100% reais, então não dava pra saber. Mas em um instante ele acaba quebrando aquele feitiço. O carcereiro junto da diretora ficam surpresos, e ele estava ofegante. E quando olhou para os seus dedos, viu que eles estavam inteiros e não foram cortados. Até mesmo a sua orelha ainda estava no lugar. A diretora admite que aquela era uma ilusão, somente para tentar extrair a verdade dele. Mas o garoto ele conseguiu sair daquele feitiço por causa da sua habilidade de armazenamento. O carcereiro ele pergunta se é só por causa disso mesmo. Até porque a tortura não estava sendo adequada, fica dizendo ele. Espera aí, vocês fizeram tudo aquilo comigo por 3 dias seguidos só para que eu admitisse algo que eu não fiz? De uma forma séria, ela pergunta o que tem de mais nisso. Até porque os humanos da Terra eram lixo. Ela explica que no passado houve uma raça com 2 chifres na testa. Eles viviam em um vilarejo pacífico, mas até certo dia um humano da Terra foi invocado para esse lugar. E ao encontrar esse vilarejo, ele eliminou 97% das pessoas. Esse guerreiro invocado ele tinha uma habilidade chamada Modo Deus, mas a diretora conseguiu ir até lá e detê-lo. E no leito de morte, o cara disse que só fez isso para forçar uma saída. O que a diretora estava querendo dizer é que aquele humano ele encarava esse mundo como se fosse um videogame. E além do mais, chamou aquele vilarejo de campo de treinamento. Por isso ela odiava os terráqueos e não era diferente com o nosso herói. De uma forma séria, ela pergunta se ele havia se arrependido de ter eliminado a princesa. E ajoelhado no chão, ele grita pela 1000ª vez que ele não fez isso. E que nem teria benefício algum por matar a princesa. Só que a diretora não acredita muito nele não, e acaba dando um chute no seu rosto. Agarrando ele pela camisa, ela fica dizendo que ele vai apodrecer nessa prisão, e que não era trabalho dela decidir se esse cara era culpado ou inocente. Armando um soco, ela dá boas-vindas a esse mundo. O pobre coitado acabou sendo desmaiado no chão, e depois ele acordou dentro de uma cela. Esse mundo não era brincadeira, que todos os seus amigos e familiares ficaram para trás. Ele nem pediu para vir para esse mundo a começo de conversa. E tudo isso era culpa daquela princesa que havia invocado ele. Se não fosse por ela, o nosso garotão não estaria nessa situação. O cara achou que ele estava tendo uma ilusão, mas ela estava ali na sua frente. Estendendo as mãos, a princesa perguntou se ele gostaria de ser liberto. Ele não sabia se essa era ou não uma daquelas magias de alucinação. Mas era real demais pra ser mentira. Então acabou segurando a mão dela. Você tá viva, princesa? Podia ter certeza que eu vi você morrer na minha frente. Ele tava curioso pra saber como que ela veio parar aí. Mas o sentimento de alívio por ela estar viva era ainda maior. Segurando a garota pelo ombro, ele disse que agora ele poderia se declarar inocente. Mas a princesa ficou com uma cara séria. E ao tirar a mão dele de seu ombro, ela disse que não teria como provar que ele não tinha feito isso. Só que o Kim, ele não tava entendendo nada. Ela fica numa forma meio etérea, mostrando que ela não estava mais viva. Uma luz forte é emitida pela garota, ele até precisa tampar o rosto com a mão. Ela havia se transformado em um outro ser, e revela que na verdade ela está morta. Essa forma etérea era formada apenas por mana, e somente terráqueos que conseguiam vê-la. Ela não tinha mana suficiente para liberar os seus poderes. E o mais importante de tudo, ela queria saber se ele se lembrava do rosto daquela pessoa. Ele tenta se lembrar, mas nem mesmo o rosto daqueles outros terráqueos ele conseguia se lembrar direito. Era como se uma parte das memórias dele tivessem sido apagadas. Ela também precisava saber como que eles invadiram seu castelo. Mesmo que ela tivesse nessa forma etérea, ele não poderia falar isso para as outras pessoas. Até porque ninguém ia acreditar nele, porque só ele podia ver ela. Então o Kim pergunta o que deveria fazer. Até porque ela sugeriu ajudá-lo, mas não falou nada.
Ela parecia muito tranquila, até porque quem estava se ferrando era ele. E além do mais, nem havia pedido para ser invocado nesse mundo. Então tudo isso era culpa dela. A garota fala que existe sim uma forma de sair desse lugar. E o cara já fica todo curioso perguntando como. E ela disse que simplesmente era fugindo. Mas seria difícil, pois eles estavam a mais de 7.000 metros de altitude e teriam que seguir um plano à risca. A cena muda para outro dia, quando ele estava naquele interrogatório. O carcereiro fica perguntando se foi ele que matou a princesa. E chorando muito, ele admite dizendo que foi sim. Isso era terrível, pois ele estava admitindo algo que não fez. Só que isso tudo fazia parte do seu plano. Eles perguntam se ele realmente estava admitindo que havia matado a princesa. Assim eles mandam trazer alguém para conferir a admissão dele. Era uma mulher chamada Amber, da equipe de patrulha. Ao chegar até lá, ela disse que o homem que eliminou a princesa tem uma cara de bobo e de idiota. Ela tira as algemas dele e, segurando a sua mão, fica dizendo que é um prazer conhecê-lo. O carcereiro fala pra Amber parar de tagarelar e mostrar logo o caminho ao garoto. A mulher cobra acaba colocando uma nova algema e começa a arrastá-lo. Se vocês acham que ele já se deu mal até aqui, é porque vocês ainda não viram nada. Ele pergunta o que está acontecendo e ela responde que estava se livrando dele. O objetivo da prisão Gehenna é fazer os criminosos confessarem. Depois disso, eles são mandados para outro lugar para ter alguma utilidade. Agora que ele admitiu, não teria mais volta. Essa história aqui estava dando muito arrepio no Kim. E ela ainda disse que todo o lixo precisava ser jogado na lixeira. Eles vão andando até os corredores. E ela se apresenta de novo dizendo que se chama Amber e que trabalha na equipe de patrulha. Essa divisão consistia em membros de elite dos guardas, e ela é responsável por tomar conta do lugar onde ele ficará. E em um tom de ameaça, ela disse que se ele tentar alguma coisa, ela iria eliminá-lo. E depois de uma longa caminhada, eles chegam até uma porta. Esse era o lugar que ela queria mostrar. Ao ver aquela cena, o pobre garoto fica traumatizado. Haviam pessoas dentro de tanques de água. E não era só um, dois, nem três não, galera. Era milhares de tanques. Isso que significava Gehenna. O garoto pergunta se aquelas pessoas estavam sendo usadas como baterias. E a Amber fala que é mais ou menos isso. Na verdade, eles estavam extraindo a mana dos seus corpos. Como eles eram lixos, teriam que ter alguma utilidade. Mas não era só mana que extraía, mas sim habilidades também. O cara ele é colocado em uma cela para aguardar por alguns dias. Ele não sabia mais o que ele deveria fazer. No planeta Terra até dava para colocar advogados, mas aqui não existia isso. Eu aposto que se tivesse uma pena dessa aqui no nosso mundo, diminuiria a criminalidade em 90%. A única forma de sair vivo desse lugar era fugindo. Ele estava achando que isso era realmente impossível. Então a princesa disse que ia contar uma história para motivá-lo. Quando ele entrou nesse mundo, o tempo lá na Terra não havia parado. O nosso garotão ele achou que o tempo aqui era diferente, mas a princesa disse que não, já se passou um mês lá na Terra, assim como aqui nessa prisão. O cara ele estava preocupado, e ela pergunta se ele não desejava voltar para a sua própria família. Isso faz o cara ficar irritado, e começa a apertar a garota dizendo que tudo isso é culpa dela. Em resposta, a Netanya ela disse que isso não irá matá-la, pois ela praticamente já está morta. E ele deveria focar na própria fuga, caso contrário, era só aceitar que ele teria um fim trágico. Logicamente, ele não queria morrer, então ele aceita a ajuda dela. E até acaba soltando o pescoço da garota. Ainda que não confiasse nessa cretina nem um pouco, era a única ajuda que ele tinha. Nesse instante, nós vemos um cara treinando junto com a Amber. O local ficou todo destruído e ele disse que ela se saiu bem. Após sentar no chão, ela agradece pelo treinamento. Não sei se vocês notaram, mas ela é uma cobra e tá usando saia. Isso que não é nada demais, eu só achei engraçado mesmo. Ele disse que gostava do poder dela. E apontando para Amber, ele disse que a fraqueza da garota é que ela só conseguia focar em um alvo. E como estava prestando atenção na mão dele, ela não viu um ursinho brotar no chão. Em uma batalha de vida ou morte, essa seria uma fraqueza muito grande. Mas ela não prestou atenção no que ele falou e só ficou animada perguntando se ele também gostava de ursinhos de pelúcia. Mudando de assunto, ela pergunta por que a diretora não estava na prisão hoje. O cara disse que os chefes chamaram ela para uma missão. Por isso a prisão estava sem a diretora e sem o capitão, e isso era muito suspeito. Por isso era para os outros funcionários ficarem em alerta. Alguém diz para a princesa que acredita ter um traidor dentro da Gehenna.
Não sei vocês, mas eu tô meio desconfiado dessa princesa aqui, hein? Ele tava em uma fila, e a única coisa que pensava era o dia programado pra fuga, que era hoje. Havia muitos guardas de plantão, e todos eles estavam fortemente armados. A princesa estava do seu lado falando que aquelas armas são mágicas, e ainda o cumprimenta de um jeito fofinho. Ele tenta conversar com ela, mas ela disse para ele fazer silêncio. Ninguém podia vê-la, mas seria estranho se ele ficasse falando sozinho. Ela explica que depois de 30 minutos eles voltariam para a cela, e era nesse momento que eles deveriam se preparar para iniciar a fuga. Nesse instante, ele se aproxima dos guardas do corredor. Eles começam a fazer algumas análises e colocam algo no pescoço dele para medir a sua habilidade. Essas algemas bloqueavam o uso de magia. E depois de pegar os dados, o cara fala que provavelmente ele vai ser executado. E assim ele se encaminha para o seu fim. Ele estava muito nervoso, só que não podia fazer nada a respeito. Ele seria colocado dentro de um tanque de água enorme. De longe, um homem sinaliza falando que era para ele ir até lá. E a princesa explica que estava avaliando a sua habilidade para saber se valeria a pena drenar a mana ou a magia. Ela fala que ele precisa fugir daí, e para ativar o poder ele bastava gritar o nome da habilidade, e também imaginar um estalo de dedo. Ela começa a empurrá-lo, dizendo para ele ir logo, e assim o Kim ele começa a subir as escadas. Ele estava nervoso, pensando como que era para usar uma magia que ele nunca usou. E no alto-falante alguém disse que era para ele ficar bem no centro, e ao entrar eles dizem que era para ele tentar absorver o manequim. O cara não fazia a menor ideia de como isso funcionava. E ao estender a mão, ele pensa no estalo de dedos que a princesa havia dito, e acaba gritando o nome da habilidade Armazenamento. Só que nada acontece. Eles até perguntam se ele estava zombando com a cara deles. Mas o nosso garotão, galera, ele nunca usou essa habilidade antes. E após chegar mais perto, ele tenta de novo. Ele imagina o estalo de dedo e diz a palavra armazenamento enquanto fechava o punho. Uma aura emana da sua mão e o manequim desaparece. Havia funcionado! E ele consegue ver no canto esquerdo do seu olho uma janela de status de sistema. Tá aí se você achou que não ia ter janelas de sistema nessa obra. O pessoal no alto-falante fica dizendo que essa habilidade era interessante. E a única coisa que ele pensa é que seu inventário ali da habilidade era praticamente infinito. Porém, tinha algo que estava incomodando. No dia que ele chegou nesse mundo, a princesa precisava descobrir a sua habilidade. E ela acabou fazendo uma cara muito sinistra. Mas agora ela tava com uma cara bastante comum. Eu tô falando pra vocês que essa princesa aí não é lá a flor que se cheire. O que ele queria saber mesmo era por que as pessoas pareciam interessadas nessa sua habilidade. A magia de armazenamento não era tão forte assim. E a última ordem é para que ele coloque de volta o manequim no suporte. Ele fica tentando clicar nas janelas do sistema, mas não funciona. E a galera que estava assistindo acha aquilo engraçado. Mas esse cara, ele olha pro lado e parece se assustar com a mulher gato. Isso porque ela era uma intrusa e ataca o guarda. Ele cai no chão e fica pedindo misericórdia. Mas ela era poucas ideias e acaba eliminando ele. Os soldados do lado acabam assistindo aquela cena e ficam gritando para atirarem. Mas só de olhar para essa mulher gato já dá pra saber que ela é meio doidinha das ideias. O garoto ele bate no vidro perguntando para a princesa o que aconteceu. E até acha que o plano de fuga havia começado. Mas a princesa disse que não conhece essa pessoa. E aquela mulher gato estava causando o maior transtorno dentro desse setor. Ela dá um pulo no meio das explosões. E até parecia se divertir com tudo isso. A cena volta 10 minutos atrás, enquanto um cara estava comendo chocolate. O seu colega pergunta se ele já estava comendo de novo, e nesse instante ele dá um espirro. O maluco aí que estava comendo fala que isso é nojento, mas ele também estava resfriado. Nesse instante um sangue começa a escorrer pela sua boca, e o cara fala que vai chamar por ajuda, mas com ele acontece a mesma coisa. E os dois caem sem vida no chão. Um homem de roupas brancas acaba saindo de dentro da boca daquele guarda. Parece que ele tem um poder de sombra. E ainda diz que se sente enjoado depois de ter ficado no estômago daquele cara por tanto tempo. Um dos soldados se levanta falando que a Ipeco é muito ambiciosa em seus objetivos. E esse cara de largato concorda. Enquanto isso, os prisioneiros estavam indo fazer o teste de habilidade. Nessa hora, o nosso protagonista estava entrando naquela máquina. E foi quando a mulher gato viu o Kim. Parece que ela estava se programando para poder soltar o nosso herói. E deu um comando para o homem largato, fazendo uns gestos ali com a mão. Ele parece ter entendido o sinal que era para começar a ação. Enquanto estava cercada pelos guardas, ela disse algo. O homem pergunta o que ela queria dizer e ela repete bem alto. Na verdade, ela gostaria de usar o banheiro, mas o homem disse que ela era uma prisioneira e lixos como ela não mereciam isso.
e até começa a gritar porque ela ficou insistindo. A coitada da gata ficou até atordoada por causa dos gritos dele, mas tudo isso era somente para ganhar tempo. E no momento certo ela grita pro homem lagarto atacar. O guarda não entende nada, e embaixo dos seus pés uma sombra começa a surgir. E de dentro da sombra saem espinhos, finalizando os guardas. Na sequência, aquela lâmina de sombra corta a algema, e enquanto fugia, um guarda se aproximava. Ela disse que esse cara era bem rápido, e até fica dando uma risada maligna falando que hoje o dia vai ser tenso. O cara carrega um poder em suas mãos, e ela sabia que aquele artefato que se colocava no pescoço suprimia a mana. Por isso ela vai até lá tentar pegar aquilo para se defender. Mas inesperadamente 4 magias vêm na sua direção. Ela nem sabia direito o que era aquilo, mas acabou explodindo ao lado dela. Eram disparos de armas mágicas, e a fumaça estava bem alta. E no meio disso tudo a garota gato, ela disse que estava ficando empolgada. Parecia que era só mais uma segunda-feira comum na vida dos funcionários da prisão. E no meio da fumaça a garota surge, e estava em volta de algo que parecia ser uma barreira protetora. O cara não sabia direito o que era aquilo, mas viu que o espaço estava se curvando, e até fica chocado com aquilo. Dando um grito, ele disse que ela ia disparar as balas, e é exatamente isso que ela faz. Todos os tiros de balas mágicas que eles deram foram lançados de volta. Aos poucos ela foi eliminando um a um. Agora ela estava junto de seu companheiro, o Homem Lagarto, e ainda disse que estava na hora de procurar pelo Kim. O nosso protagonista, ele estava lá suando frio. E a mulher, ela dá uma risada. Isso porque eles conseguiram eliminar todos os guardas daquele setor. Aí Peco, ela reclama com o Homem das Sombras, dizendo que ele não ajudou em nada. Quem será que são essas pessoas? Eu só sei que eles não fazem parte do plano da princesa. Mas uma coisa havia ficado claro, tinha mais de 2 lados nessa história tentando libertar o nosso protagonista. A princesa, ela não parecia nada feliz, e a mulher diz para o Kim que veio resgatá-lo. Ele não precisaria ter medo dela, pois ela não mordia, só se ele pedisse. A princesa fala que deveria seguir eles primeiro, e ele acaba concordando e ir com a mulher gato. O cara das sombras disse para sua companheira parar de ficar paquerando, pois eles tinham só mais 3 minutos. Ela dá uma risada falando que sabe muito bem disso. Ela disse que se chama Ipeco e pede para que ele a siga. O cara tava meio chocado com a cena que ele tava vendo. Isso porque tinha várias pessoas sem vida no chão. A mulher gata, ela fica tirando sarro disso. Ele até comenta que não gostava de assistir filmes de terror. Com a mão toda suja, ela disse que a sua mãe fazia isso para acalmá-la. Bastava ele fechar os olhos e segurar bem firme a sua mão. E de uma forma séria, o nosso garotão falou que ele não ia segurar a mão dela. Mas no fundo ele estava morrendo de medo, pois sabia que ela era maluquinha. O Homem das Sombras disse para irem logo, pois o tempo estava acabando. Se não fugirem imediatamente, eles seriam pegos. Nesse instante, aquela mulher cobra aparece atrás dele. O cara conseguiu detectá-la e a Amber disse que ele era talentoso. Isso porque todas as suas sombras compartilhavam a mesma visão. Ele acaba partindo para cima da mulher cobra. E dando um sorriso, ela disse que ficou empolgada. Ela consegue desviar do ataque, mas a sombra aparece e deixa ela sem saída. O Homem das Sombras, ele estava sentindo-se seguro, pois aquele não era o seu corpo real. Só que a Amber, ela havia descoberto todo o seu segredo. O verdadeiro corpo dele estava escondido no meio das sombras. Então ela corta o verdadeiro corpo dele com as suas lâminas. E o cara acaba sendo partido ao meio, sem muitas dificuldades. Se o Kim acha que tá ruim pra ele, é porque ele não sabe o que o espera. A mulher cobra fala que agora ela vai lidar com os fugitivos. E se por acaso ele pensa que vai em algum lugar, ele estava errado. Nesse momento o garoto percebeu que o buraco era muito mais embaixo. Ele conhecia essa mulher cobra porque ela trabalhava na prisão, e sabia muito bem que ela era sinistra. Ela estava pensando que deveria ter algum traidor dentro da Gehenna. Ou pelo menos um invasor, e pergunta se era o Homem das Sombras e a Mulher Gato. A princesa estava ali assistindo tudo, e como a cobra tinha um poder de visualizar a mana, ela conseguiu ver um espírito do lado do garoto. Nem mesmo a princesa estava esperando por isso. E comenta que esses poderes de detecção de mana são muito irritantes. Ela acaba passando pelo nosso herói, e disse que iria lidar primeiro com a Mulher Gato. Aí Peco sentiu um arrepio na espinha, mas ela conseguiu desviar a galera no último instante. Além de poderosa, ela emanava uma energia sombria, e tenta fugir várias vezes enquanto a Mulher Gato desvia. A batalha estava ficando tensa, e a Amber tentava entender como que eles entraram dentro da prisão Gehenna.
Enquanto isso, a mulher gata analisava os poderes da cobra. Ela parece rastrear os movimentos com a mana. E o Kim, ele estava tentando utilizar os seus poderes, mas não estava sendo nada fácil. A batalha estava muito rápida e ele não conseguia nem mesmo acompanhar com os olhos. A princesa ao lado dele disse que isso era bom, pois ele poderia ir se acostumando. Até mesmo os heróis invocados precisariam de treinamento. E assistir duas monstruosidades batalhando seria muito útil para ele. A mulher gato planeja lutar até que a mana da cobra acabe. Durante a luta, aquele lugar de vidro acaba se quebrando. Cacos voam para todos os lados, e isso faz atrapalhar a visão da cobra, já que ela não conseguia prestar atenção em múltiplos alvos. A gata sabia disso e utiliza seu poder para jogar aqueles fragmentos de vidro nela. E com toda a sua habilidade, a cobra bloqueia os ataques. Um dos pedaços de vidro acaba fazendo curva, mas a cobra consegue se defender. Nem mesmo isso estava funcionando. Parece que a Amber era muito mais poderosa do que a gata imaginava. E usando seu poder, ela começa a perseguir a Ipeco. Mas parecia que ela estava utilizando mais mana do que a sua inimiga. Além de detectar magia, ela também possuía muito mais aura. E não era isso que a gatinha estava esperando, pessoal. Nesse instante, uma explosão gigantesca acontece. E o nosso herói quase que é acertado por um raio de poder. Olhando para aquela destruição, ele pergunta que tipo de arte marcial era aquela. Mas parece que agora ele entendeu o que a princesa Netanya queria dizer todo esse tempo. A cobra, ela era muito mais versátil nos movimentos. Fora que conseguia detectar a mana, disse a princesa. A gata, ela era mais equilibrada, já a cobra tinha uma mana excedente maior. Em outras palavras, em uma luta prolongada, a Ipeco perderia. Por isso, Kim decide entrar na luta. Mas a princesa fala que ele não tem força suficiente para ajudar. Mesmo sabendo disso, ele queria usar o seu poder de armazenamento. Parece que a princesa ela não queria que ele lutasse, galera, não sei porquê. E até pergunta se ele já estava preparado para tirar a vida de alguém. Gostando ou não, ele disse que já estava envolvido nisso. E um pouco preocupado, ele fala que vai se arriscar. Concordando com isso, a garota explica como que funciona os poderes da cobra. Ela conseguia identificar até mesmo uma pequena quantidade de mana. Por isso que era tão difícil acertá-la. Quase que não tinha pontos cegos. A sorte é que a garota gato era muito veloz, mas aos poucos ela começa a ser pressionada, até que é atingida no ombro. A Amber pergunta se a Ipeco havia chegado no seu limite, e a gente vê que a garota gato ela estava muito cansada, galera. Carregando um raio sombrio, ela disse que chegou a hora dela morrer. A gatinha aqui, ela dá um sorriso, mas era um sorriso de desespero. Só que ela tinha um plano secreto, e atinge a sua lâmina no chão, fazendo voar vários fragmentos de pedra. E ainda disse que a maior fraqueza de quem detecta mana é não focar em múltiplos alvos. As pedras vão por diversas direções, até se aproximarem da Amber. Ela dá uma risada falando que isso era inútil. E sem muitas dificuldades, ela desvia de todas as pedras. E até mesmo carrega o seu ataque final. A gata disse que ela minimizou a quantidade de informação, tudo isso para conseguir focar no que apresentava o verdadeiro risco. Nesse instante, uma grande pedra cai em cima da Amber. A Ipeco estava mirando no teto, e ela não conseguiu sentir a presença dessa pedra que se aproximava porque ela estava focando no seu oponente. Essa era uma habilidade poderosa, mas com uma fraqueza. A princesa ela perguntou pro Kim se ele achava que seria útil nessa batalha de grandes proporções. Ele disse que não sabia, mas não custava nada tentar. O cara ele só aparece pra tentar ajudar depois que a batalha tava quase terminando, né? Interessante. A Ipeco ela tava toda machucada, e ele ouve o barulho da Amber. Ela tava debaixo das pedras e admite que a havia perdido. No final de contas, a experiência de combate da Ipeco acabou sendo mais útil. Mas ela ainda, galera, ela poderia dar o ataque final. A garota se assusta com o que estava vendo, e um olho surge na testa da cobra. Uma energia começou a ser emanada por todos os lados, e ela conseguiu sair debaixo da pedra, e foi em direção a Ipeco. Ela estava utilizando o resto de energia para poder eliminar a sua adversária. Seria a sua última alternativa, e esse poder era tão forte que ela conseguia até mesmo prever o futuro. Ela consegue atingir a barriga da garota, e ela se prepara para bloquear os próximos ataques. Na sequência ela acerta com a sua cauda no rosto da mulher gato, e lá de cima ela pensa que tem que acabar logo com essa luta, pois o seu poder vai durar por apenas mais 15 segundos. Após cair, ela planeja dar o golpe final ainda mais forte. Os efeitos colaterais já estavam aparecendo. Se ela não fosse rápida, ela não ia conseguir nem mesmo usar o tempo restante. A Ipeco ela se pergunta se deveria também sobrecarregar suas habilidades, e acaba fazendo isso para escapar viva. Só que não adiantou.
A Amber conseguiu segurar o seu braço. Então a gata, ela usa sua habilidade mais uma vez e causa uma explosão afastando as duas. Aquilo foi ótimo para ganhar tempo, mas o dano foi alto. Percebendo o perigo, ela tenta fugir. E o Kim, assistindo toda aquela cena, ele sabia que teria que ajudá-la. A Amber, com o resto da energia, ela aparece na frente da mulher gato. A velocidade dela era tão alta que até mesmo distorcia o espaço. Aquele ataque era devastador, e ela até pensa que havia conseguido vencer. Mas nesse instante, o nosso herói usa sua habilidade. Um raio acaba surgindo, e o que aparece ali era um robô. A mulher, ela fica sem entender nada. E o que ele havia feito foi jogar para fora do seu inventário um item que ele havia armazenado. Era a única coisa que ele podia fazer no momento, galera. A princesa, assistindo aquilo, menciona que até que a ideia dele não foi tão ruim. A fraqueza de uma habilidade de mana era não conseguir focar em múltiplos alvos. E até fala que ele se adaptou rápido demais à batalha. A Amber, ela acabou ficando sem energia porque ela usou toda a mana que restava. E na sequência ela cai no chão derrotada. O olho esquerdo do Kim estava brilhando numa cor azul. E ele percebeu que havia eliminado aquela garota cobra. A partir de agora o seu caminho seria manchado de sangue. Já que ele tinha eliminado uma pessoa, né? Mas ele faria de tudo para poder escapar desse mundo. O local estava uma verdadeira bagunça, e a garota gata, ela falou que todos os guardas desse setor foram eliminados. Ela pergunta por que ele estava tão preocupado. E o nosso herói, ele estava disfarçando, dizendo que só estava pegando a sua arma. Mas tinha algo que estava incomodando ele. Para causar tumulto, ela havia liberado os outros prisioneiros. E enquanto isso, eles fugiam por uma rota de fuga alternativa. O garoto, ele queria saber quem eram eles, por estar arriscando a vida só para salvá-lo. Ela fala que não pode dizer muito, e a única coisa que ela pode dizer é que ele é a chave. O nosso garotão, ele olha para a princesa e percebe que ela estava bem tensa. E na hora que a gata fala que ele era a chave para destrancar algo, a princesa faz uma cara mais feia ainda. Tanto que o nosso garotão fica assustado. O maluco ficou com tanto medo que ele até perdeu o rumo. Os corredores logo à frente estavam um verdadeiro caos. E ela aponta para cima. Somente poderiam fugir se eles quebrassem o teto. Ele pede para que ela segure firme e carrega o novo poder. E assim ele sai voando direto pro teto. Não me perguntem onde ele tirou esse poder, que eu não sei. E dando um soco, ele consegue quebrar aquela passagem. A garota, ela fica dando uma cantada, dizendo que ele era realmente incrível. Mas ele não deveria ficar relaxado só porque chegaram no andar superior. E após ouvirem o barulho, eles começam a correr. A princesa parece não ter gostado nada do que aconteceu, e até mesmo vai embora, deixando o nosso protagonista ali meio confuso. Ele não sabia por que ela estava agindo dessa forma. Aí Peco, ela acaba agarrando ele, dizendo pro cara andar logo e parar de ficar enrolando. Ela fala que estavam isolando a área e se ele fosse separado, nem mesmo ela conseguiria sair. O nosso garoto, ele não entendeu nada, né? Como assim separado? Não entendi. Ela explica que tem uma habilidade que confina o tempo e o espaço, e um membro da patrulha tinha esse exato poder. Em um corredor perto dali, os reforços haviam chegado. Alguns criminosos estavam lutando contra os guardas. E o cara simplesmente prende os projetos dentro da caixa e fica falando para os guardas completarem a evacuação. Ele mesmo iria eliminar os criminosos porque foram eles os culpados disso tudo. Eles começam a se transformar em monstros, e enquanto farmava a aura, esse outro guarda e ele disse que ia utilizar a sua técnica secreta. E até prepara um ataque especial. O monstro fica aprisionado dentro daquela caixa mágica. E os dedos que ficaram para fora são cortados imediatamente. O guarda e ele estava todo convencido. E toca em um dispositivo no ouvido falando que a operação de separação espacial foi completada. Do outro lado da chamada, um homem no seu setor disse que também havia terminado. Ele estava sentado em cima de vários inimigos. Ele havia eliminado os seus inimigos como as flechas de gelo e até comenta que era estranho a diretora não estar na prisão hoje. E aquele cara lá de óculos de sol fica dizendo que essa não é uma coincidência. Parecia que alguém por trás estava querendo que aquele garoto fosse libertado da prisão. Tinha uma garota em cima de um slime vendo várias telas como se fossem monitores. E ela disse que a sala estava aberta ao público e isso era estranho. E enquanto nós vemos o nosso protagonista, aquela mulher em cima do slime fica narrando que eles têm umas habilidades perturbadoras. Vários soldados estavam diante do Kim. Ele até queria evitar combate e a mulher gato disse que ela usou muita mana. Então a única forma de saírem daí vivos era ele fazendo um buraco na parede. Mas esses caras, eles pareciam estar dominados por uma ilusão. E o nosso herói, ele fica assustado.
A Ipeco ela fica contente dizendo que foi o Doffel que fez isso. Essa habilidade estranha que aquela garota do slime estava falando era de poder manipular as pessoas. Eles foram infectados com uma espécie de vírus e estavam ajudando o nosso protagonista a fugir da prisão. Por isso eles conseguem passar do lado dos guardas sem acontecer nenhuma batalha. Antes de se despedir, um cara entrega algo para Ipeco, falando que é algo que ela havia pedido. O nosso herói curioso, né, pergunta o que era aquilo. E ela disse que era um dispositivo mágico, usado para evitar o fogo automático da Gehenna. Por enquanto era para ele deixar armazenado no seu inventário. Na sequência eles vão até uma sala cheia de bugigangas e acaba abrindo outra porta para fugir por ali. Do lado de cima estava o hangar com uma nave para que eles pudessem sair voando. Os prédios daquela prisão eram enormes e até mesmo pareciam um labirinto, e eles tiveram sorte de chegar até aí. Até porque a abertura por cima da prisão era a única saída. O nosso herói ele fica morrendo de medo, achando que não vai dar certo. Mas a garota disse que só bastavam entrar na aeronave e decolar. Mas ele tinha uma preocupação, ele estava querendo saber onde que estava a princesa. Nesse instante, aquele homem com roupas de neve aparece e fica dizendo que esses fugitivos estavam espalhando um vírus na prisão. E segurando seu dardo de gelo, ele diz que vai eliminar todos os criminosos. Aí Peco dá um grito falando pro Kim se abaixar. E nesse instante, o mascarado acaba jogando o dardo. Aquilo vai em direção ao olho brilhante do nosso protagonista. Mas ele consegue utilizar a habilidade de armazenamento. Nem mesmo o mascarado esperava por isso. Ah, então você que é o garoto com habilidade de armazenamento, não é mesmo? Ele percebeu que aquele dardo congelou a sua roupa. E até mesmo a gota de suor virou cristal. Aqueles dardos mágicos possuíam uma propriedade especial. Apontando um próximo disparo, o cara admite, falando que ele tem a habilidade de congelar qualquer coisa. A cena volta alguns momentos antes, quando ele estava conversando com outro cara mascarado. Ele se apresenta como Isaac e veio até o segundo andar prestar ajuda. Parecia que estavam precisando de pessoas para o treinamento, e ele até mesmo já tinha lido o relatório do Kim, mas a invasão lá de fuga ainda não havia começado. O mascarado ele estava nutrindo um ódio pelo Kim, achando que ele realmente tinha matado a princesa. Ainda mais que ficou sabendo que o garoto confessou o crime. Utilizando um poder, o outro mascarado falou que tinha evidências concretas de que foi o Kim que eliminou a garota. Isso porque todas as pessoas nesse mundo possuíam impressões digital de mana. E quando eles chegaram naquele local, eles se certificaram que a digital do nosso protagonista estava no corpo da Netânia. Então não tinha dúvidas, ele com certeza era o assassino. Mas como o garoto tinha cara de idiota e parecia fraco, eles ficam dizendo que era apenas um bandido comum. Voltando ao presente, ele joga 2 dardos congelantes. O garotão fica tenso. Ele até consegue absorver um dardo, mas o segundo acaba fazendo curva e estava vindo em sua direção. Ele consegue desviar, mas logo em seguida ele cai no chão porque ficou com a metade do corpo meio congelada. A garota toca nele e percebe que ele estava extremamente frio. O lado direito do nosso protagonista ficou congelado e até mesmo seu olho começou a sangrar. Tentando zoar com a cara do Kim, o mascarado fica dizendo que pode eliminá-lo até mesmo sem fazer esforços. E diz que esse último dardo vai ser para eliminá-lo de uma vez por todas. Mas a garota ela estava utilizando uma barreira e aquele disparo acabou fazendo curva. Nesse instante ele havia conseguido perceber. Havia uma barreira negra protegendo os dois. E nesse instante eles acabaram sendo teletransportados. O cara já imagina que algum tipo de conspiração do Império ou do Reino. Aqui a gente já começa a ver que existem outras organizações interessadas no poder do nosso protagonista. Então ele joga diversos dardos, e eles ficam em volta do seu corpo. Ele imagina que eles teletransportaram para dentro daquela aeronave, então ele prepara para derrubar aquele veículo. E após acertar um dardo na porta, ela acaba se congelando. Ele fez isso para que eles não conseguissem fugir de lá de dentro. Só que o nosso garotão, eles ainda não tinham entrado, eles estavam do lado de fora. Mas de qualquer forma, a porta ter sido congelada foi muito ruim pra eles. A Ipeco fica dizendo que ela não vai conseguir lutar porque ela tá sem mana, e teria que deixar toda a responsabilidade dessa batalha nas mãos dele. Se ela tentasse utilizar outras magias ou poderes, com certeza ela morreria, porque ela não tinha energia alguma. Não fazia parte do plano lutar contra adversários tão poderosos. Tentando observar o mascarado, nosso protagonista se pergunta por que a princesa havia fugido. O malucão aí já estava preparando para jogar outro dardo, mas um grupo de pessoas infectadas com o vírus aparece para impedi-lo. O cara se pergunta como eles chegaram ali tão rápido, mas utilizando seu poder ele congela todos os zumbis. Os pobres coitados nem haviam perdido a consciência e conseguiam falar normalmente. E o mascarado pergunta se por acaso eles achavam que aquilo iria detê-lo.
O nosso garotão junto com a Ipeco conseguem chegar até a porta, mas parece que o gelo já havia descongelado, então ele precisaria jogar outro dardo. E acaba atirando na direção da Ipeco. A garota seria atingida com tudo, mas o nosso garotão coloca sua mão na frente e absorve aquele item. Aos poucos o cara vai sendo soterrado pelos zumbis, mas ele estava ficando furioso, dizendo que não seria justo deixar criminosos escaparem. E o pior ainda seria deixar o Império ou o Reino ficarem com esse garoto. Se isso acontecesse, o futuro seria infernal. O nosso herói ele fica ouvindo o cara falar isso e fica até mesmo bravo. E ele grita bem alto dizendo que ele não se importa com esse mundo, ele só quer fugir desse lugar. E essas pessoas também são horríveis, já que haviam torturado ele por vários dias, sendo que ele não fez nada. A garota gata, ela fica surpresa com essas palavras. E ela até pensa consigo mesmo que esse mundo seria melhor se ele não tivesse parado nesse lugar. Eu confesso pra vocês que nesse momento da história eu já tava ficando muito curioso pra saber por que ele é tão importante assim. E o cara do gelo fica dizendo que as pessoas da Terra são lixos imundos e que ainda havia eliminado uma mulher inocente. Mas o garotão lá de cima fica gritando dizendo que ele não matou mulher alguma. Aí Peco fala pra ele se concentrar em fugir, pois o mascarado só estava tentando ganhar tempo. Ele precisaria manter a calma. E após entrarem dentro da cabine, ela fala que ele precisa ficar de guarda. Ela foi mandada por alguém para poder salvá-lo e não poderia revelar mais nada sobre isso. Ela disse que ele precisaria seguir tudo o que ela falasse, até porque esse mundo não era mil maravilhas. Ela não sabia como era a Terra, se era confortável ou não, mas nesse lugar ele precisaria permanecer de cabeça erguida e seguir as pessoas mais fortes. Um dos zumbis acaba abrindo a porta do hangar e a luz começa a entrar aos poucos. Ela fica dizendo que usar a magia em combate era essencial, e ela não poderia deixar ele ser morto, já que ele era a chave, alguém muito importante. Se por acaso ele morresse nessa fuga, todo o esforço dela teria sido em vão. Um dos zumbis fica dizendo que aquela mulher gato vai finalmente fugir, e o Homem de Gelo começa a ficar nervoso, falando que todo o seu esforço foi em vão. Utilizando seu poder máximo, ele congela todos os zumbis e quebra eles como se fosse nada. O garotão percebeu que aquele cara tinha conseguido escapar, e agora ele utilizaria o seu poder de gelo para tentar impedir a aeronave. O malucão começa a correr, e a garota ela fica dizendo que a nave precisa decolar logo. Mas como demorava para aquecer a nave, ela precisaria batalhar. Ele estava se esforçando para conseguir tocar na nave, então em uma forma de sacrifício, a Ipeco utiliza a sobrecarga de habilidade. E dessa forma ela teletransporta a aeronave. Ela estava fazendo uma espécie de distorção. O cara acaba sendo arrastado e ele não entendia o que essa habilidade dela fazia. Aquilo era como se fosse um buraco negro que sugava tudo. Ele pega a sua arminha de disparo e tenta se agarrar em algum lugar. E enquanto isso, dentro daquela nave, a Ipeco ela estava bastante machucada. Ela conseguiu ligar os motores e colocou no piloto automático. Ele precisaria agora trazer aquela ferramenta que parecia uma bússola que ele havia colocado no inventário. Só que a garota ela estava muito fraca e acaba caindo desmaiada. O nosso herói, é lógico, ele já entra em pânico, pois ele estava sozinho. E quando olha pra cima, o maluco do gelo estava em cima do vidro. E ele disse que a mulher gato vai sofrer os efeitos colaterais de ter usado a energia máxima. O garoto ele fica nervoso e começa a preparar a sua habilidade de absorção. Aquele buraco negro estava destruindo toda a prisão Gehenna. E o mascarado ainda explica que sobrecarregar uma habilidade significaria basicamente a própria morte. Isso porque dependendo da habilidade poderia ter outros custos além da mana. E até diz pro garotão idiota desistir logo, pois não vai ter ninguém ali para salvá-lo. O buraco negro parece estar desaparecendo. E dando socos no vidro, ele tenta entrar dentro da aeronave. Aos poucos aquele vidro espesso começa a se trincar. E olhando para Ipeco, ele pensa em fazer algo desesperador. Não teria como ele ganhar uma luta contra aquele cara mascarado. E no desespero, ele tenta armazenar a Ipeco dentro do inventário. Só que isso não funcionava com seres vivos, galera. E embora ela estivesse prestes a morrer, ela ainda estava viva. Ouve um barulho bem alto, ele olha para cima e percebe que o cara estava quase quebrando o vidro. E sem escolhas, ele acaba pegando a garota no colo. Ao olhar para o lado, ele viu que tinha uma porta com paraquedas. E tenta conferir algo utilizando aquela bússola. Não importa o que acontecesse, ele faria de tudo para permanecer vivo. O mascarado finalmente consegue quebrar o vidro. E agora o nosso protagonista estaria ferrado. Ele pega aquela sua arma de arpão. E depois de atirar, ele consegue descer lá embaixo e dar o comando para a nave retornar para Gehenna. Só que o piloto automático não estava funcionando. Mas de qualquer forma, ele teria que eliminar esse lixo. Descendo as escadas, ele começa a procurar pelo nosso herói. Mas o garotão havia desaparecido.
Ele observou algo de trás das caixas e já foi logo sacando seu dardo de gelo. Ele tacou no intuito de eliminar o nosso protagonista, mas aquilo era apenas uma arma mágica caída no chão. Uma caixa surge atrás do cara e ele consegue desviar e já prepara um outro dardo. Ao lado do guarda, o nosso protagonista surge. Ele invoca uma arma e estava numa ótima posição para eliminar o seu inimigo e começa a disparar diversos tiros a queima-roupa. Mas um dardo acaba caindo na frente, e ao atirar naquele dardo, uma grande explosão de gelo acontece. O Isaac é jogado para longe, e o nosso herói percebeu que o cara não morreu. Por mais que os tiros tivessem pegado em cheio, ele tomou tiros apenas em partes que não eram letais. Mas a boa notícia é que o braço direito do Isaac estava inutilizado. Dando uma risada, ele disse que subestimou o garoto, já que pensou que ele poderia somente trocar objetos de lugar. Naquela luta, ele jogou a caixa pesada atrás do cara, em cima da escada, e surgiu da sombra somente para atirar nele. Nesse instante, o nosso protagonista se esconde atrás de uma viga de metal, e enquanto estava protegido, ele abriu fogo. Mas é claro que o Isaac não ia ficar parado e já foi logo jogando uma caixa para se defender. Aquelas balas acabam atingindo a parede da aeronave, e usando o arpão, ele se aproxima do garoto. A batalha estava frenética, e o cara parecia um Homem-Aranha pulando de lá pra cá. Depois de dar um chute na porta, ela havia se quebrado. E mesmo que o garoto tivesse experiência em combate por causa dos jogos, ainda assim era muito diferente da vida real. Após entrar naquela sala, o garoto ficou encurralado. O Isaac havia pego a Ipeco de refém e disse que se o garoto não jogasse a arma fora, ela seria eliminada. Ele estava em um beco sem saída e não sabia mais o que fazer. O homem sabia que a garota provavelmente estava escondida dentro daquele porão, e se por acaso o garoto quiser que a gata saia viva, ele deveria se render de uma vez por todas. Dando uma risada, o Kim falou que não vai se render, custe o que custar. E o homem fala que se por acaso a Ipeco morrer, ele não vai conseguir fugir para muito longe. Por isso, gostaria de fazer um acordo com o garoto. Se ele se rendesse jogando a arma, ele não executaria ele e nem a mulher gato. Até porque essa garota ela tinha informações muito valiosas que poderiam ajudar na prisão Gehenna. E além do mais, o plano do garoto havia fracassado, então ele não conseguiria chegar a lugar nenhum. O Kim ele acaba engolindo o seco e acaba jogando a arma no chão. Erguendo os braços, ele disse que estava se rendendo. Eu admito que não esperava por isso, galera. Eu achei que ele preferiria morrer. Aliviado, o Mascarado disse que tudo terminou de uma forma mais pacífica possível. E ainda ordena para o garoto se ajoelhar. Escuta só, eu não tenho intenção de fazer nada de ruim com o seu mundo. Eu só queria voltar pro meu mundo original, era só isso. Tocando no chão, um raio começa a surgir para todos os lados. O Isaac não entendia o que estava acontecendo. Só que o nosso garotão ele não ia se render, galera, ele preferia a morte. Uma grande explosão acontece, a aeronave começa a ficar turbulenta. Dando uma risadinha, ele disse que a negociação estava encerrada. A aeronave começa a cair com tudo, e o buraco começa a querer sugar eles para fora. O homem admite que não esperava que o garoto fizesse algo assim. Ele estava arriscando a própria vida, mas ele não se renderia, não importava o que acontecesse. Uma energia elétrica começa a surgir em torno do corpo do Isaac, e o nosso protagonista ele fica surpreso. O cara deu um salto quebrando a parede, e parecia que ele estava se movendo numa velocidade bem maior. O nosso garotão tenta entender se aquilo era a emissão de mana. O cara simplesmente aparece perto do nosso herói e acerta uma joelhada no seu ombro. O impacto é forte, jogando ele contra a parede. O cara disse que ele poderia usar um poder chamado campo gravitacional. E para aumentar as suas chances de sair vivo, ele precisaria pegar os paraquedas na cabine do piloto. Embora essa aeronave tivesse um desacelerador de gravidade, o impacto ainda seria muito grande. E considerando a essa altura, eles poderiam sim sair vivos usando paraquedas. Mas parece que o nosso protagonista já tinha pensado em um plano. O cara pergunta se o garoto realmente está afim de arriscar a própria vida. E parece que sim, galera. O Sr. Kim estava motivado a continuar com essa batalha, custe o que custar. Ele deve estar pensando, eu que não volto para aquela prisão, nem ferrando. O garoto tenta absorver a arma que o cara estava utilizando, mas não consegue. E como a aeronave estava rodopiando no ar, tudo ali vira uma bagunça. E eles começam a cair para todos os lados. O homem segura um dardo, enquanto o garoto tenta absorvê-lo. Mas como não daria tempo, ele joga a caixa em cima do cara. Mas ao apertar o dardo, uma grande explosão de gelo acontece. Ele conseguiu quebrar aquela caixa no meio do ar por causa do poder ali do dardo. E o garotão ficou surpreso porque ele não sabia que o cara podia fazer isso. E de uma forma inesperada ele acaba acertando um soco no nosso herói, justamente com o braço machucado. O golpe foi poderoso e ele até voou pra longe. Na sequência ele fica reclamando, dizendo que o seu braço tá doendo muito.
Como ele havia utilizado a emissão de mana, aquele golpe foi muito mais forte do que o normal. E o garotão ficou até mesmo desacordado. Agora ele teria que finalizar essa batalha para não dar chances do garoto vencer. E isso só deu certo porque no final de contas o garoto havia baixado a guarda. Nesse momento ele acaba jogando o dardo para dar o ataque final. Mas o Kim ele acabou acordando e conseguiu bloquear com a sua habilidade. E ele fez isso igual naquela primeira vez, quando ele conseguiu se libertar daquela ilusão. Mas agora ele conseguiu armazenar uma habilidade. Ele não era capaz de somente armazenar itens, mas também feitiços, galera. E acabou jogando de volta no Isaac. Uma explosão gigantesca acontece e o cara começa a reclamar, dizendo que não esperava por isso. Mas a onda de gelo também pegou o nosso herói. E ele ficou com a metade do seu corpo congelada. Mas isso não importava, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para sair daí vivo. Quando ele olha para o lado, ele percebe que a Ipeco estava acordada. Ela conseguiu sobreviver aos danos colaterais e disse que já estava com os paraquedas prontos. Mas algo surge atrás do nosso herói. E quando ele olha para aquela direção, ele fica surpreso. Quem estava ali era Netânia. E do lado dela tinha um outro ser. Essa pessoa possuía 4 olhos e tinha uma aparência estranha. E imediatamente utilizou um poder, atingindo a Ipeco diretamente na barriga. A princesa ainda fala que o herói derrotou a equipe móvel conforme ela havia predito. E agora era hora de começar a se mexer. Ela estava falando isso para o Sheol, que é esse maluco aí esquisitão. Voltando ao presente, a Ipeco ela foi realmente atingida, galera. E o nosso garotão, ele fica um pouco tenso, pois sabe que vai ser muito difícil ela sobreviver por causa daquele golpe. E dando uma risada maligna, ela fala que isso não iria funcionar. E ainda fica caçoando do nosso garotão, chamando ele de herói tolo, pois seguiu estranhos. Como se ela também não fosse estranha quando ele começou a segui-la. Ele usa a habilidade para tirar sua roupa mais rápido. Tudo isso para usar o tecido para tentar estancar o sangramento. Ele coloca bem forte na garota e amarra firme, mas a princesa fica dizendo que isso não iria adiantar de nada. E até comenta que ele já estava acostumando com as habilidades de armazenamento. O 4 Olhos fala que o garoto ainda não conseguiu utilizar direito a habilidade. Por isso os poderes dele era terrivelmente insuficiente. O nosso herói ele tenta se proteger, enquanto o cara fica dizendo que o garoto era patético. Com uma força avassaladora, ele joga o garoto no chão e fala que a habilidade de armazenamento é muito forte, mas o garoto ele é fraco pois não consegue usá-la. O que foi isso? Ele moveu tão rápido que eu nem consegui vê-lo. A Netânia fala pro Sheol tomar cuidado, pois estava ficando perigoso. Nesse instante o cara para e disse que quase caíram e morreram, mas que o garoto havia conseguido armazenar. O nosso herói não estava entendendo nada, mas o cara fala que havia armazenado o combustível do Beacon. O 4 Olhos também tinha a habilidade de armazenamento. E utilizando os poderes ele conseguiu frear a aeronave, impedindo ela de cair com tudo no mar. O impacto ali do freio foi tão forte que o garoto foi jogado para longe. E isso acabou causando tonturas, dizendo ali que tá com vontade de vomitar. Porém, o mais surpreendente de tudo é que tinha outras pessoas com poderes de armazenamento. Com uma cara de tédio, a princesa fica dizendo pra esse cara não ficar revelando tantas informações. E até pergunta se o Sheol realmente havia eliminado aquela garota gato. Ele disse que não eliminou, mas o ferimento é fatal. Ela vai perder a vida dentro de 1 ou 2 minutos. Se vocês não estão entendendo nada, imagina eu que tava lendo isso aqui em inglês. Eu tava mais perdido que segue em tiroteio. O Kim pergunta qual o real objetivo da princesa e se ela poderia de verdade mandar ele de volta pra Terra. Ela fala que a sua fé e seus objetivos não são diferentes do dele e poderia até mesmo chamar isso de destino compartilhado. Mas ele não conseguia acreditar, galera. No seu inventário ainda tinha dados guardados e ele utiliza eles contra a princesa. Mas aquele cara consegue rasgar um pedaço da sua camisa e fica com aquela corda flutuando. Nesse instante ele percebeu o nível de diferença dele com esse cara. Se ele fosse um segundo mais rápido, tudo estaria diferente. A Netânia até fala pro garoto parar de resistir, pois não tinha motivos para ele lutar. E avisa pro Sheol relaxar um pouco e não matar o garoto. O cara até fala que tá dando o melhor de si, para não exagerar. Aproveitando essa brecha, o nosso herói tenta fugir. Ele vai até aquela outra sala e pega a arma que estava no chão. Ao mirar naquele mascarado, ele dispara. E os tiros vão em direção ao cara, dizendo que o garoto até que era corajoso. Porém, lhe faltava experiência. Ele bloqueia aqueles ataques com um escudo. Mas esse era o plano, ele queria bloquear a visão do Sheol. Então ele ia mirar em um outro lugar. E acaba dando mais tiros para chamar a atenção. Porém, a arma que ele estava utilizando acabou explodindo.
O cara fala que se não tiver um preparo adequado não consegue dominar essa arma. Fora que ele não tinha apenas uma habilidade. O nosso herói se pergunta se esse mascarado também veio da Terra, pois ele estava conseguindo enxergar a princesa. A diferença de poder entre eles era muito grande. Fora que esse cara tinha muita experiência de combate, então se ele fosse um herói da Terra, ele deve ter chegado aí há bastante tempo. A Netanya fala que a habilidade do Sheol é de copiar, e ele conseguiu copiar a habilidade de armazenamento. A habilidade especial desse cara era muito boa, galera. Por isso, a princesa vai até lá e fica dizendo pro nosso garotão desistir de lutar. Mas quando a princesa se aproximou, ele sentiu uma sensação de déjà vu. Parecia que ele já tinha se encontrado com esse cara antes. E era estranho pro Kim alguém ter conseguido copiar sua habilidade. E só existia uma única pessoa que poderia fazer isso. E até comenta que ele deveria ter percebido isso antes, lá naquela primeira vez que ele chegou nesse mundo. Ele imagina que provavelmente esse é o cara culpado por ele estar preso na Gehenna. Então ele começa a gritar dizendo que vai matar esse desgramado. Aí Peko, ela começa a dizer as suas palavras finais. E no leito de morte ela tem uma memória, vendo várias coisas que aconteceu na sua vida. Ela até vê alguém lhe dando uma ordem, dizendo que ela deveria voltar com vida. Mas parece que essa era uma ordem que ela não ia conseguir cumprir. Ela nem mesmo estava conseguindo ficar com os olhos abertos. Enquanto isso, o nosso protagonista estava lá, quebrando o pau. Ela imaginou que esses caras estavam lá esperando eles entrarem na aeronave esse tempo todo. Por isso que a missão deles acabou falhando. Pra vocês entenderem, galera, ela tá achando que aquele cara mascarado lá, o de gelo, e esse outro que apareceu, eles eram de outro grupo que tava tentando também raptar o protagonista. E enquanto isso o garotão tava lá todo machucado porque a arma explodiu. Esse cara pergunta se por acaso o garoto percebeu agora. Ele era novo demais e não tinha habilidade suficiente para batalhar contra ele. Aí Peko, ela tava dando os últimos suspiros e olha pra baixo e vê que tinha uma arma bem perto do seu pé. Ele imaginou que eles sabiam que eles fugiriam nessa aeronave e se esconderam dentro dela. E utilizando o último resquício de mana, ela puxa aquela arma. O fracasso seria inevitável. E ela já tinha aceitado seu destino há muito tempo, mas pelo menos gostaria de salvar o Kim. O Quatro Olhos percebeu que a garota estava armada. E o nosso herói começou a gritar. E imediatamente o homem segurou o pescoço do nosso herói. Ele não estava mais conseguindo falar nada. Mas nesse instante o braço do Quatro Olhos foi atingido. Ela ainda tinha um restinho de sobrecarga de habilidade, por isso que ela estava conseguindo se mover. O homem perguntou se por acaso ela não tinha morrido. E ela disse que perdeu já faz tempo, mas ela ainda poderia utilizar um pouco de poder. O braço daquele cara era robótico. E quando ele solta o nosso protagonista, o seu braço fica soltando faísca. A princesa pergunta o que o Sheol tá fazendo e deveria eliminar logo aquela garota. No entanto, ele sabia que seria muito perigoso e falar que é melhor fugir. Só de olhar pra cara dessa gata aí já dá pra saber que algo de ruim vai acontecer. O nosso herói não acredita no que tá vendo e pergunta se ela estava bem. Faltava 6 segundos pro teletransporte levar eles embora. A garota fica respirando aquela fumaça azul e pergunta se ele também utilizou a sobrecarga de habilidade. Nesse instante, eles começam a desaparecer aos poucos. E fala para o nosso herói que espera ver ele em breve, que sempre quis conhecê-lo, pois admirava ele desde que era criança. Até porque ele era o único que podia salvar esse mundo podre, pois ele era o verdadeiro herói. Aí Peko também fica dizendo que ele é o único que pode salvar o mundo. E ela estava prestes a explodir. E nesse instante o nosso protagonista não estava entendendo mais nada. Não sei vocês, galera, mas eu acho isso aqui muito interessante. A princesa disse que admira ele desde que era criança, então já comecem a fazer suas teorias. Nesse momento ela acaba pulando da aeronave e se chocando na água. E enquanto isso, na central, os guardas estavam conversando sobre o futuro. Eles queriam saber o que iriam fazer agora que o nosso herói havia escapado. Ele anuncia para todos que grande parte da prisão Gehenna foi destruída. E a galera ali fica chocada. O mais estranho de tudo é que a chefe da prisão não estava lá no local. O velho fica dizendo que a fortaleza impenetrável acabou sendo invadida. E aquele professor da Amber ele já fica bravo falando pro velho calar a boca. Se não tivesse sido por causa dessa audiência inútil, eles estariam lá e impediriam isso. E ainda fica dizendo que é culpa desse velho que fica marcando reuniões inúteis. Mas o que esse velho estava preocupado mesmo era com a reputação da prisão. Eles colocaram o carcereiro para ir atrás do nosso protagonista e a diretora fica dizendo que mesmo ele sendo um terráqueo, ele era confiável. Parece que a galera ali da reunião não estava concordando muito com o que eles estavam dizendo. E o velho ainda fala para a diretora que o grupo de heróis também estava envolvido. E tocando no ombro dela, ele fala que alguém deveria assumir a responsabilidade, querendo dizer que ela deveria tomar as dores para si. Batendo o pé no chão, ela emite a sua aura.
e comenta que isso foi planejado desde o início, pois queriam fazer ela de bode expiatório. O parceiro da diretora acaba dando um suspiro e fala que tá de saco cheio dessas alianças do Império e o Reino, e essa guerra parece que nunca tem fim. Primeiro eles travaram uma batalha contra os demônios, e agora os humanos estavam lutando entre si. Ajeitando a sua boina, a diretora fala que tudo foi calculado. Eles haviam excluído ela e o capitão da prisão Gehenna somente para o Kim poder escapar. Mas eles não deixariam isso barato e já estavam procurando pelo garoto. E vão até os destroços daquela aeronave. Os outros funcionários que chegam na prisão começam a socorrer os feridos. E até fala que tiveram muitas baixas. Foram 47 mortes e 58 gravemente feridos. Fora as 120 pessoas que tiveram ferimentos mais leves. Além do mais, os 2 tripulantes que estavam na equipe móvel também foram mortos. E uma delas era a Amber, a aluna desse capitão. A diretora fala que precisam avisar os familiares da garota. E o pessoal lá na reunião começa a querer falar sobre outros assuntos. Mas a diretora ela dava muita importância pro seu pessoal. E até queria saber como que eles utilizaram magia dentro da prisão, pois tinha uma área lá que não dava pra usar nenhum tipo de feitiço. O único lugar que dava pra usar a mana era dentro daqueles tubos enormes, que eles utilizavam pra fazer os testes de habilidade. Ela tinha se reunido com os outros guardas e eles queriam saber como que eles invadiram a prisão. Eles falam que quem invadiu foi a Ipeco, uma garota que tinha uma habilidade de distorção, e um demônio masculino com uma habilidade de sombra, e também infectaram outros humanos. Eles dizem que primeiro o cara da sombra, ele se aproveitou de alguns guardas que estavam de férias, e acabou entrando dentro deles por meio daquela sombra. E parece que eles estavam estudando esse plano há bastante tempo, para até mesmo saber quais funcionários estavam tirando férias naquela ocasião. A diretora pergunta o que aconteceu depois. Eles explicam que os soldados acabaram passando nos exames físicos e mentais, e não conseguiram identificar o Sombra porque ele estava dentro dos órgãos internos. A diretora fala que é exatamente essa parte que havia chamado a sua atenção. Ela queria saber como que eles conseguiram utilizar magia dentro da prisão. Até porque se infiltrar era até mais fácil. Eles ficam discutindo para saber como que eles fizeram. E enquanto isso, a mulher ela fica achando que o reino e o império estavam tentando armar alguma coisa. Ao se levantar, ela pergunta para a equipe móvel o que eles pensavam. Só que a galera ali não estava prestando muita atenção, galera. Eles estavam jogando joguinhos. Aquele cara que tinha o poder das caixas mágicas fica dizendo que não foi o Império que fez isso. O cara mascarado disse que concorda, não acha que foi o Império. A mulher cachorro não diz nada. E essa outra que parece uma águia, não sei, gavião, fica só dormindo. Mas por outro lado, eles ficam achando que o reino deve ter alguma coisa a ver com isso, pois eles estavam procurando a chave. O velho concorda com essa mulher. E todos eles imaginam que foi o reino que mandou sequestrar ali o garoto. Jogando as cartas, o garoto de cabelo branco fica dizendo que gostaria de dizer algo. Ao invés de ficar tentando descobrir as coisas, deveriam rastrear o fugitivo. A diretora fala que ele tá certo e deveriam fazer isso mesmo. Só que a ordem já foi dada. Ela havia localizado o carcereiro e ele estava a cerca de 8 km. Ao ouvir isso, o cara ele já fica todo bravo, dizendo que vai encontrar o garoto e eliminá-lo. Isso porque o Kim havia matado a sua querida colega Amber. Parece que a galera ali estava nutrindo um ódio muito grande pelo nosso herói. Vários deles queriam ir lá caçar o garoto, mas a diretora fala que isso não é possível. Ela já havia perdido muitos soldados, então não poderia deixar eles também perderem a vida. O Isaac e a Amber, eles eram novatos e não eram tão bons assim em combate, por isso que eles morreram. Então teria que enviar alguém mais experiente. O cara fica lá rangendo os dentes de raiva. E após apontar o dedo ali para as duas garotas, diz que era para elas cuidarem disso. A mulher gavião acaba acordando. E parece que a mulher cachorro não estava querendo muito participar dessa missão não. Mas sem reclamar, elas acabam levantando, dizendo que vão vingar a sua colega. A cena muda para um portal se abrindo. E nós vemos que era a princesa junto com o Sheol. Ela queria saber por que o cara havia agido sozinho. E além de não resgatar o herói, ele também não eliminou a mulher gato. E ele simplesmente diz que fez o que deveria ser feito. Como ela já deveria saber, são duas chaves necessárias para destrancar aquele artefato, que é a espada de luz e o símbolo. Parece que eles já tinham a chave e a única coisa que faltava era o símbolo, que significava o nosso protagonista. E tinha alguma coisa a ver sobre a habilidade de armazenamento dele, fica dizendo o Sheol. A princesa fala que se por acaso a habilidade daquele garoto não funcionar, eles iriam forçar. Mas o Kim, ele tinha uma maneira melhor de adquirir a sobrecarga, fica dizendo o cara.
Mas ela acaba avisando ele que pro objetivo do cara se cumprir, ela primeiro deveria cumprir o objetivo dela, já que ele queria voltar para a Terra. Então nós vemos, galera, que ele era um terráqueo mesmo. Ele ainda fala pra Netanya ficar tranquila, pois o Kim estava vivo. E lá tava o nosso garotão, galera, todo remendado. Tadinho dele. E ele ainda tava amarrado na cama. Ao abrir os olhos, ele já fica desesperado. Nesse instante, aparecem duas pessoas ali no quarto. E de uma forma estranha, esse médico pergunta se o garotão havia acordado. E ainda fica dizendo que é esquisito o garotão ter aberto os olhos. E até questiona se ele estava tendo dificuldades para enxergar. O outro ali fica analisando a situação. E enquanto isso, a única coisa que o Kim conseguia pensar é que ele não sabia onde estava. Ele percebeu que realmente estava amarrado, então ele precisaria usar os seus poderes para escapar desse lugar o mais rápido possível. O largatão fala que o garoto tem algo estranho nos olhos, e o médico fica avisando que não eram para amarrar o garoto, pois isso só iria deixar ele mais nervoso. Nesse instante, o Kim acaba utilizando seus poderes e consegue arrebentar a corda. Os malucos ali não estavam entendendo. E com o braço solto, ele usou de novo a sua habilidade de armazenamento. E acabou fazendo a cama desaparecer. Agora que ele estava livre, poderia fugir. O médico fala ali pro largatão esperar um momento. Ele mesmo pegaria o garoto. Enquanto fugia, ele tentava achar alguma saída. E até perguntava o que havia acontecido com ele. A última coisa que ele se lembrava era da Ipeco explodindo lá no mar. Mas ele estava com um corpo bastante debilitado. Utilizando os poderes, o médico consegue alcançar o garoto bem rápido. E nesse instante o Kim percebeu que esse cara também tinha um poder mágico. Tocando em seu ombro, o cara pede para ele esperar. E derruba ele no chão para que o garoto pudesse se acalmar. E ainda fala que era perigoso ficar correndo no corredor de um hospital. Primeiro de tudo, ele deveria ficar calmo e ouvir a história. Só que o nosso garotão, galera, ele acaba utilizando seu poder de novo e abre um buraco no chão. E ele cai com tudo, batendo as costas. E então ele percebeu que tinha pessoas comuns ali naquele hospital. E todos ficaram encarando ele. Nesse instante, uma garota loira aparece chutando a barriga do nosso protagonista. Ele tenta bloquear, mas ele não consegue, por isso é jogado pra trás. De uma forma um pouco irritada, ela pergunta o que diabos ele pensa que tá fazendo. Não sei se vocês também acharam isso, mas eu acho que ela parece um pouco com a diretora. O nosso herói fica olhando pra ela e menciona que ela é forte, mas não tanto igual a Amber ou a Ipeco. Então ele deveria conseguir eliminá-la, pois ele havia ficado mais poderoso. Ele já tinha matado outras pessoas antes, então mais uma não faria diferença. Até porque ele teria que fazer coisas absurdas para poder sair daí vivo. Nesse momento, o médico Cabeça Verde acaba chegando ali dizendo para todo mundo ficar calmo. A garota fala que aquele cara é estranho e perigoso, mas o médico o defende, dizendo que tudo isso está sendo confuso para ele, pois ele acabou de acordar. O nosso garotão já estava mais calmo, e ao se agachar, o homem pergunta se ele havia se tranquilizado. Com muitas perguntas, ele questiona que lugar era esse e há quanto tempo ele estava dormindo. O homem fala que essa é a aldeia pioneira do reino. Ao ouvir que ele está no reino, o garotão já imagina que esse lugar é longe de onde ele havia parado. E até fica se questionando se por acaso essas pessoas sabem que ele é um terráqueo e é chamado de herói aí nesse mundo. Até porque tinha outros invocados nesse mundo aí. Faz quanto tempo que eu tô aqui nesse lugar? Faz mais ou menos um dia? O médico disse que não. Ele esteve dormindo por 3 dias inteiros. Enquanto isso, o pessoal da prisão Geena vai até os destroços. Eles estavam fazendo vários estudos para tentar analisar a magia de mana que estava deixada ali no local. A mulher cachorro, ela parecia estar mexendo em algum bichinho de pelúcia e acabou fazendo uma espécie de gatinho. Mas nesse instante o bonequinho desapareceu. A mulher gavião apareceu ali para tomar de sua mão. Elas estavam ali para resolver o problema dos fugitivos e não para ficar mexendo ali com bonequinhos. E fingindo que derrubou sem querer, ela joga no mar. Nesse instante, um herói aparece. Era justamente aquele garoto que foi invocado junto com o nosso protagonista. Ele utiliza o seu poder e pega o bonequinho de volta. E as duas garotas ficam achando aquilo um pouco curioso. Ele estava com o bonequinho na mão e as mulheres dizem que ele finalmente chegou. Esse era o grupo do herói. Então nós vemos a chegada dele nesse mundo por meio da sua perspectiva. 4 heróis foram invocados, e ele viu que o nosso protagonista Kim era muito exibido, e até ficou com raiva falando que esse garoto se acha demais. Assim que veio para esse mundo e adquiriu habilidades, ele teve uma espécie de conhecimento instantâneo. O nosso herói estava tendo a sua habilidade lida por aquele equipamento, mas esse garoto é como se ele já soubesse qual era o seu poder.
e acaba utilizando umas cartas mágicas, e sentia que já sabia utilizar essa habilidade por completo. Ele até menciona que é como se isso já tivesse aprendido na sua mente de forma automática. E o que era curioso é do porquê aquela princesa precisava fazer testes de habilidades. Nesse instante ele viu algo aparecendo na frente de todos eles. Era como se alguém tivesse surgindo ali. Momentos mais tarde, quando ele acordou, ele percebeu que várias pessoas estavam sem vida. Os outros heróis também haviam desmaiado, e haviam guardas prendendo o Kim, enquanto ele dizia que não fez nada. O cara tava confuso, sem saber o que tinha acontecido. E o coitado do nosso herói, ele continuava jurando que não fez nada com a princesa. De volta ao presente, o cara aí de rabo de cavalo tava ali para cumprir a sua missão. Ele foi contratado para encontrar o nosso protagonista. E até fica dizendo que ele ainda não se acostumou com esse tipo de coisa. E fica tratando as garotas mal, falando que elas são animais. Só que essa emo com cara de cachorro não disse nada. Um dos ajudantes do herói ficou falando que ele estava sendo muito mal educado. E em sua defesa ele diz que é esses animais aí que precisam da sua ajuda, não o contrário. E como ele era superior, trataria mal quem ele quisesse. A mulher cachorro, ela se agacha para pegar o bonequinho. E enquanto isso, esse sem vergonha cretino fica dizendo que ele não deve ter consideração e muito menos agir de forma educada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu já não fui com a cara desse personagem. De uma forma arrogante, ele pergunta por que eles haviam chamado. E a mulher pássaro fica pensando que ele tá se achando demais por um cara que atrasou um dia inteiro. Ela acaba dizendo que a missão é para rastrear um condenado fugitivo. Ele já tinha ouvido falar que esse fugitivo causou uma grande bagunça. E a garota acaba contando tudo o que aconteceu. Como ele poderia ver, grande parte dos destroços da nave já foram recuperados, mas ainda tinha muitas partes que estavam afundadas lá no fundo do mar. E ele gostaria que o garoto utilizasse a habilidade do grupo de heróis. Nesse momento o garoto chama o seu ajudante, e o cara já sabia o que era para fazer e pulou lá no mar. Ao tocar na água, ele utiliza sua habilidade e começa a fazer uma leitura de mana. Ele podia ler as memórias dos locais, e após tocar no ombro do careca, ele inicia a projeção. E dessa forma eles começam a reconstruir toda a cena. Era impossível saber o que aconteceu dentro do espaço não linear, somente a superfície que era visível, então eles começam a voltar um pouco antes da explosão. E chegam até o momento exato que a Ipeco havia se auto-explodido. A garota águia fica pensando se aquela era a famosa habilidade de projeção. Pensando bem, galera, é muito roubada essa habilidade aí de poder ver o passado. Algo acaba acontecendo e a mulher pássaro fica assustada. Havia acontecido uma espécie de fenômeno do salto. O garoto convencido pergunta o que era isso. Esse fenômeno do salto basicamente era uma viagem temporal. O que significava que provavelmente alguém que estava dentro da nave acabou viajando no tempo. O que ela mais temia é que o criminoso fugitivo acabou indo para um passado próximo. A cena volta para o nosso protagonista naquele vilarejo. O largatão estava mostrando o local onde o Kim foi encontrado. E ao chegar lá, o garoto pergunta o que diabos havia acontecido. Não era para ele ter sobrevivido àquela explosão. Nesse momento, a loirinha aparece falando que a princesa Netânia estava dando uma coletiva de imprensa. E o garotão percebeu que ele foi parar no passado, quando a Netânia ainda estava viva. E a reunião dela era para convocar heróis. Galera, tá ficando muito interessante essa obra. O entrevistador pergunta por que ela vai invocar 4 heróis ao invés de um. Ela fala que uma invocação descontrolada de heróis há 9 anos atrás acabou levando a uma guerra. E o reino acabou não se esquecendo dos danos causados pelo Império. Por isso a aliança do reino, que era muito fraca em poder, faria o que fosse preciso para ficarem mais fortes. Por isso ela concluiu que os heróis eram necessários. O garotão ele estava assistindo tudo isso. Algumas pessoas estavam apoiando o que ela estava dizendo e já outros estavam com medo dos terráqueos, pois eles eram maus. Dessa forma nós finalizamos a primeira parte dessa obra. Ainda falta mais alguns capítulos e se vocês querem que eu traga a continuação, comentem aqui embaixo. O YouTube não está indicando o nosso vídeo, galera, então é muito importante que vocês deixem um comentário para o vídeo ser impulsionado. Também deixem um hype e um like se você gostou. Eu vou deixar aqui de indicação 2 vídeos do canal que eu tenho certeza que você vai gostar. Do mais é isso aí, valeu e até mais, pessoal!